Vemo-lo com seus passos rápidos, indo em direção à igreja dos pescadores. Entrou e, logo antes de começar a dissertação do divino amigo, retirou de um alforje de couro alguns escritos e começou a ler no silêncio do coração. Passados alguns minutos, Tadeu deu início aos trabalhos espirituais com uma oração inspirada nos sentimentos. Tiago Menor, que já havia buscado inspiração na leitura, procurou olhar para Jesus, que já o fitava com benevolência. O apóstolo entendeu que poderia falar e perguntou: Senhor, posso te pedir que esclareças para nós o que vem a ser no nosso meio o trabalho de fecundação? O mestre, compassivo e generoso, explicou: Tiago, a fecundação é um trabalho da natureza que se nos apresenta como o meio mais importante de sermos conduzidos diante dos nossos compromissos, pela oportunidade que recebemos do nosso Pai Celestial. Todos nós nascemos de uma operação endógena fecundada pela inteligência maior, pelas linhas do amor. Como a nossa conversa se estende aos campos do espírito, é bom que entendas em espírito e em verdade, pois as leis são iguais para a fertilidade da matéria e para a fecundação do espírito. A humanidade para nós é uma lavoura imensa, é uma terra exuberante que saiu, como nós outros, das mãos abençoadas de Deus, esperando que cuide dela, como o agricultor que ama seu trabalho. Para isso estamos aqui. Se a inteligência nos faz providenciar meios de irrigação para que não percamos as sementes lançadas ao solo, é razoável que providenciamos métodos mais adequados para que a água visite todas as aberturas da terra onde existam semeaduras, para que nada deixe de crescer nela e para que tenhamos aquilo que esperamos pelos nossos esforços. Se a humanidade é uma grande lavoura, certamente cada criatura passa a ser um pequeno mundo de trabalho com todas as suas características de imensidade. É dessa terra que vamos falar, Tiago. E o Cristo continuou com interesse. O poder das ideias suplanta todas as sementes que por vezes encontras na lavoura da terra. Os pensamentos são sementes divinas na sua essência. Quando eles tomam direção contrária à sua procedência, são alimentados pela ignorância, e o tempo haverá de transformá-los devido aos serviços prestados pelas consequências. No nosso caso, parece que já passamos por elas e procuramos, na intensidade do coração, educar as nossas ideias, escolher as sementes de maior concentração energética e semear com critério no terreno dos corações, de maneira que o respeito seja o controlador de todas as nossas disposições. A propagação não depende de nós. Todo o crescimento se faz pelo poder de Deus. No entanto, a irrigação e os primeiros cuidados são entregues ao agricultor, que nesse caso somos nós. A boa nova que te será entregue se assemelha às sementes escolhidas nos reinos dos anjos, que receberão chuvas onde quer que sejam lançadas, pela vontade de nosso Pai que estás nos céus. Para que não fiquem em vão os esforços do semeador, jamais penses que estás só na terra imensa dos povos. Quando algumas portas se te fecharem, visando te intimidar na fecundação da nobreza espiritual, não te perturbes com os barulhos, com os insultos, com as prisões, com os castigos, com a falta de cooperação, com a ingratidão dos que foram servidos, com as leis do mundo e com os poderes políticos, porque para todos que me escutam foi reservado outro tipo de glória, a de servir por amor. Estabeleceu-se silêncio para que houvesse fertilidade no que foi ouvido pelos discípulos. Tiago Menor se engrandecera com a pergunta feita a Jesus, mas procurava, dentro do salão, ser o menor de todos, não somente na estatura, como também na humildade. Estava tirando daqueles conceitos a maior riqueza que poderia ter para o seu coração. Era uma semente poderosa que começara a crescer como prodígio, naquele instante da semeadura. Jesus deixou o dedo de Deus tocar nas cordas do seu verbo e prosseguiu cordialmente.
Tiago, em reino nenhum poderá existir fecundação sem amor. Tudo o que plantas, faze com amor, porque Deus completa o que porventura faltar nas nossas deficiências. O Senhor é o dono da grande vinha, que nos pede que estendamos as sementes do bem por toda parte. E não somente isso, mas que ajudemos os trabalhadores que chegaram primeiro e que se encontram em imenso labor. Mesmo que eles nos estranhem, sejamos compassivos com esses desbravadores das terras inóspitas. Eles merecem a nossa admiração. Não julgueis a nenhum deles por usarem antigos métodos de plantio. Às vezes trabalham em terras diferentes das que usas. Não esqueças do arado do exemplo. Antes de vires com a semente do verbo, aplica a paciência com o tempo, a esperança com a chuva, pois, se não tiveres bastante vigilância, podem surgir as pragas das exigências e perderes toda a lavoura. Depois de cumprir todos os teus deveres, entrega a plantação para o Senhor, que Ele saberá o que fazer. A propagação da verdade não depende somente dos homens, mas muito mais de Deus. Porém, Ele sabe usar os homens para transmitir as suas leis aos mesmos homens, na fecundação do bem maior. Todos se levantaram ao término da conversa e foram saindo 2 a 2, conversando animadamente acerca da propagação do Evangelho em toda a terra, como semente divina. Tiago nada falava, mas sua mente, em silêncio, falava tudo, porque escrevia o que ouvia na noite dentro da sua consciência, usando os recursos dos pensamentos.